Boa tarde. Hoje eu não vou tratar os bolsonarentos como bolsonarentos, para não criar mais animosidade. Hoje eu vou tratar os bolsonarentos como senhores bolsonaristas. Vocês que só veem Zap, eu convido vocês a verem este vídeo até o final, sem a camiseta deste ou daquele partido, deste ou daquele líder, sem a camiseta da direita, da esquerda. Eu peço humildemente para que vocês ouçam esse argumento, humildemente, e peço encarecidamente, são duas coisas distintas, para que vocês vejam este vídeo até o fim, para depois ter argumento para questionar ou não, para elogiar ou não as escolas militares, mas com números, com fundamentos, sem ouvir dizer. Aliás, deixa eu botar entre aspas, sem ouvir dizer, fecha aspas, do Zap, que é o que todo mundo no Brasil deveria fazer. Ler um pouco mais, fontes confiáveis, não o Zap, para depois poder simplesmente discutir na boa, como tudo tem que ser discutido para tomar uma decisão embasada. Eu imploro, melhor ainda, eu imploro aos senhores bolsonaristas que tenham paciência de ouvir esses dados, mas com ouvidos de quem quer ouvir, com o coração aberto. Uma boa tarde para vocês. Espero que atendam a um convite para que o Brasil melhore como um todo. Por que eu falo isso? Todos os melhores, maiores países, economicamente falando, digitalmente falando, tecnologicamente falando, tudo de melhor falando, todos os grandes países, as grandes potências passaram obrigatoriamente por educação de qualidade e em doses maciças. Vide Estados Unidos, vide China, vide Alemanha, vide os países europeus, vide toda a potência mundial passa por educação de qualidade. E Bolsonaro, vejam, não sou eu que estou falando, retirou dinheiro da educação. Por favor, me ouçam, sem agressões. Boa tarde para vocês. Pelo Tenente Coronel Zuco, também pelo deputado delegado Paulo Bilinski, que em relação às escolas cívico-militares, vou começar por elas. Primeiro, o governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato. E eu não entro nas questões ideológicas. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro.
Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola civil militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Vocês que falam tanto Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Por quê? Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou somente Laurinha, que nem está mais, exitoso, e ela entrou sem o obrigatório vestibulinho. Porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa. Que inclusive há um conflito normativo legal. Quanto ganharam os militares? O senhor fala que os pais 9 mil reais. Que professor recebe isso no foi Brasil? realizada uma pesquisa, e eu Mas vou dar os esse dado militares aqui para das você, uma escolinhas militares pesquisa recebem feita isso. pela Datafolha, Engraçado, né? pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zuc, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado, porque os Estados têm autonomia. Os Estados têm autonomia de criar suas escolas cívico-militares se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Governador carioca de São Paulo vai continuar com isso. Em breve a gente tira que eu estou colocando aqui. a prova e quero dos dizer aos 9. deputados que me antecederam aqui que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, é verdade do Brasil. Que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu jeito, nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré, que não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa, é uma política que a gente possa construir escola em tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos agora. O que é que vai acontecer com essas 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação. E nem verba do governo federal para o governo militar. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer. Os governadores pagarão. Escolas, vamos avaliá-las, vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, porque nós fazemos parte de uma democracia. O dinheiro do Ministério da Educação é fácil botar militar para dar aula. Tenente Coronel Zuc, irei com o maior prazer conhecer a experiência lá do Rio Grande do Sul. Eu vou me focar aqui em três pontos, né? De uma certa medida, eles são pontos que já foram tratados aqui também por outros parlamentares, né? O primeiro deles é o novo ensino médio. Acho que nessa última intervenção agora o ministro
demonstrou algo que eu acho que é importante. A ideia dos itinerários formativos parece uma boa ideia. Ou seja, ela é apresentada como algo capaz de aumentar a atratividade, de tornar as escolas de ensino médio mais criativas, menos enfadonhas, que tenham mais pertencimento ao estudante que passa pelo ensino médio. Eu sou professor de escola básica, inclusive de ensino médio, e sei o quanto isso é importante. O nosso problema, me parece, é que ao colocar esta ideia dos itinerários formativos na realidade brasileira, isso criou um problema que, de fato, está patente hoje, depois do segundo ano de implementação do novo ensino médio, depois de 2 anos de pandemia. O que acontece é que os itinerários formativos, acho que o deputado Glauber aqui lembrava, as inúmeras cidades que só têm uma escola, as inúmeras escolas que só vão apresentar um itinerário, na falta de recursos para que os estados implementem a possibilidade que os vários itinerários sejam apresentados. O que acontece é que a ideia dos itinerários formativos, que é central no novo ensino médio, vai ampliar o fosso entre ricos e pobres, entre brancos e negros, que a apresentação que vocês trouxeram aqui demonstra. Então, e é isso que faz com que a gente esteja dizendo revoga, ou seja, no sentido da urgência do problema que isso está criando para os jovens que estão, de fato, cursando o ensino médio nesta realidade depois da pandemia. E aí eu quero parabenizar já a suspensão do cronograma, alivia parte desses estudantes que farão Enem no ano que vem. Está correto. Mas a gente está diante de uma situação que de fato exige alguma celeridade para que a gente possa de fato discutir qual é o ensino médio de qualidade que nós queremos. Acho que a deputada Dandara falou e o senhor já respondeu. Eu sou professor do Colégio Pedro II, um colégio federal, né, que não é a sua vocação não é uma de escola técnica, embora tenha o ensino médio integrado, tenha também nesse tipo de situação. E lá a gente não tem a situação de aprovar 1 ou 2 alunos para a universidade pública, não. São centenas por ano, em qualquer curso que eles desejem e sonhem participar das universidades. E o colégio público, que embora tenha processo de seleção, desde o governo Lula, ampliou muito a entrada de estudantes via sorteio, para que a gente pudesse, inclusive desde a educação básica, ter educação infantil no Colégio Pedro II. Crianças que vão chegar ao ensino médio podendo sonhar em qualquer universidade pública, independente do sistema de seleção que lá tiver. E lá tem itinerário formativo? Não. Tem currículo diversificado, tem profissional valorizado. Eu sou professor com dedicação exclusiva. Eu, para 40 horas, tinha 18 tempos em sala de aula, tinha 6 turmas para dar aula de história. Conhecia com a minha dificuldade para lembrar o nome de cada um, toda hora eu erro, mesmo assim eu sabia o nome de cada um dos meus estudantes, porque eu podia dar um atendimento personalizado para todos eles, porque eu tinha condição de sobreviver com uma única matrícula na escola. Não é preciso, o deputado já falou isso, inventar moda. E com essa estrutura, a escola tem resultado, dá resultado. E aqui, presidente Moses, esse é o problema no debate da questão das escolas cívico-militares. Os deputados aqui apresentam um determinado espantalho, o problema da indisciplina, o problema da violência, estabelece uma lógica da militarização e quando vão apresentar os resultados, apresentam o resultado de escolas que têm currículo diversificado, laboratório, profissional. É isso que está dando resultado. É isso que faz, por exemplo, com que o Colégio Militar do Rio de Janeiro tenha resultados positivos. Não é o fato dele ser militar, é o fato da estrutura que aquele estudante tem lá, que aquela comunidade escolar tem. Ora, o que na verdade acontece, eu não tenho problema com a palavra ideológica, não tenho. O problema é que eles apresentam esse debate apenas no marco da polarização política que eles querem fazer, porque perderam as eleições e as escolas cívico-militares foram derrotadas eleitoralmente e é preciso assumir o compromisso político de que elas não são o projeto, porque não é a militarização da vida das nossas crianças e jovens que vão resolver qualquer problema nesse país. Por fim, o debate sobre a violência contra as escolas. Mais uma vez, eu queria elogiar aqui. Eu acho que a solução não passa por uma medida mágica que vai resolver todos os problemas. É uma política nacional e intersetorial que envolva vários ministérios. Nesse sentido, está correta a ação do governo. Está correta a ação do governo. Eu queria dar minha contribuição aqui, acho que a deputada Lenice da Mata já citaram. Nós temos a Lei 13.935, que é a lei exatamente que institui que as escolas têm que ter equipes multidisciplinares. E não é uma por escola, é uma por um conjunto de escolas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos esse sistema implantado, só que de forma absolutamente insuficiente. Você tem muitas vezes uma equipe com um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, um professor, para atender 100, 200 escolas. Isso é irreal, ainda mais depois da pandemia. É preciso ampliar
O mesmo governo que está ampliando os recursos para as rondas escolares, eu não estou dizendo que isso não tenha seu efeito, precisa pensar em mecanismos de financiamento para que essas equipes possam ser implantadas por cada município, por cada estado. Isso também não é algo que vai ser semana que vem. Mas é preciso que nessa política se olhe com muito carinho para isso. Por algo que o deputado Edilvan também já citou. É preciso ter porteiro nas escolas. Ele falava, tem um secretário por escola. Tem muita escola lá no Rio que não tem nenhum secretário, né? E que não tem porteiro. E não é, gente, não adianta, não é essa história de vamos armar os porteiros. Lá no Rio de Janeiro isso significa que eles serão, inclusive, abordados para que pessoas roubem as armas deles, né? E, portanto, isso não faz o menor sentido para quem vive a escola pública. Mas ter porteiro na escola, que inclusive esteja integrado à comunidade escolar, que muitas vezes é aquele porteiro que vai, inclusive, identificar o problema de saúde mental do aluno que está entrando lá e não é o professor da sala de aula, que está sobrecarregado com o trabalho muitas vezes. Ter esse tipo de valorização da equipe, não são só professores que vão resolver esse problema. Portanto, equipes multidisciplinares, porteiros, psicólogos, assistentes sociais, secretários escolares, inspetores. É disso que a gente está falando, que significa dotar a escola com estrutura. Portanto, uma política nacional, estrutura, educação digital, que é preciso também pensar nisso, e a questão do combate às redes jovens. Acho que só para a última frase. Só para não deixar. Eu acho que, desse ponto de vista, o MEC está no caminho correto, mas a gente precisa avançar com medidas concretas ainda o mais rapidamente possível. Obrigado. Queria colocar uma questão inicial, ministro, que é o seguinte: eu fui o encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação aqui em 1998. O governo anterior não queria um plano, porque o plano é política de Estado, é 10 anos. Nós vamos para o terceiro Plano Nacional de Educação. A meta era 10% do PIB para a educação pública. Nós nunca passamos de 5,5%, 6% do PIB. Já pensou 10% então, eu queria deixar esse educação? registro para dizer que as limitações estruturais estão colocadas, inclusive, não combinam com qualquer política futura de ajuste fiscal. Né? E todos os governos, e particularmente os anteriores, acabaram abandonando a ideia de prazos, de planos. Nós temos que retomar essa questão. Segundo lugar, presidente, eu quero falar um pouco dessa ideia da violência, né? A violência nas escolas, isso que aconteceu, sempre teve violência na sociedade e violência nas escolas. Pergunto para vocês que votaram em Bolsonaro. O governo anterior e família. E o bolsonarismo introduziu o componente ódio. Deputados, vereadores. Tem razão Chico Buarque quando diz: senador, filha do medo, a raiva é a mãe Rio de da Janeiro. covardia. O que foi feito nesses 30 anos isso que melhorou a segurança Vossa Excelência pública tem do Rio toda de a Janeiro? razão. Ou mesmo a educação. Ódio distribuído nas redes Respondam, sociais, senhores, por que eles favor, querem pensem nisso. impunes, inclusive. Todas essas questões e todos os aspectos complexos psicossociais não são levados em consideração. Não adianta botar guarda armado, não adianta colocar metralhadoras, não adianta colocar detetor de metais. Tá, o editorial da Folha de São Paulo de hoje diz exatamente isso. Quer dizer, é o seguinte: nos Estados Unidos aumentou a violência de 21 e 22 com guardas armados e detetores de metais. Está lá escrito. Mas se insiste numa tese que é mais violência. E como eu tenho pouco tempo, ministro, eu queria só me dedicar à questão da reforma do ensino médio. Ela não pode ser colocada como por medida provisória que foi feita no governo Temer. Isso não é possível. Segundo lugar, eu acho que itinerários formativos é uma ideia boa, mas, na verdade, tem um problema real. Nós temos cadastrado 1.560 itinerários formativos e nós eliminamos matérias obrigatórias como história, geografia, física, filosofia, sociologia do currículo. Essa é a questão. Então, uma professora de língua portuguesa foi obrigada a pegar 6 itens formativos e não tinha aula de língua portuguesa para ela. Então, o aluno... 10 segundos, deputado. É o aluno da escola pública. Isso é uma fragmentação da profissão. Por isso, nós temos que revogá-la e eu quero discutir esse calendário com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Espero uma que das vocês tenham questões assistido até o mais final. discutidas do momento. Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? Esse debate esquentou com a chegada